O que está ocorrendo no mundo a partir da segunda metade, principalmente dos anos 60, 70? O polo espiritual de energia do planeta mudou muito, principalmente para o lado do Ocidente. Eu já falei nos hangouts anteriores sobre Shambhala, dos bodhisattvas e dos avatares passarem a nascer nas terras sagradas do Ocidente, e não mais no Oriente, não mais no Tibete, não mais na Ásia. Crianças muito especiais têm nascido na Terra nos últimos anos com o propósito de trazer os alicerces para se edificar a nova sociedade planetária do novo milênio. A sociedade planetária do pós-Kali Yuga. Vai demorar muito tempo, nem eu, nem a Mary, nem o Flávio, com as nossas cidades somadas juntas, a gente vai ver isso. É um ciclo que vai demorar. Mas pode demorar mais ou menos dependendo disso. Então, o que a era, a Kali Yuga faz? Esses filhos das estrelas, essas crianças especiais nascendo aqui na Terra, o embate, a investida dessas forças sombrias não é mais para com os adultos. Porque é muito difícil você, por exemplo, conseguir mudar a cabeça de um adulto que passou de uma certa idade em relação aos seus valores e uma série de outras coisas. Mas a criança não, a criança tem a sua consciência e informação. Então, como é que esse projeto foi engendrado? Isso é muito interessante. Ele está sendo engendrado justamente porque na correria diária, a Mary falou bem, nós temos passado pouco tempo com os nossos filhos. Por isso eu vou ao Rio, questão de levar meus filhos, fiz questão de que eles batessem foto com a Mary, com todo mundo, com os pastores lá, enfim, para que a gente possa passar tempo com eles. E essas investidas desses seres sombrios têm se dado preferencialmente e vão aumentar muito, gente, para contra as crianças, cujo objetivo é desvirtuar a missão desses pequenos Budas que estão nascendo no mundo hoje, para retardar a edificação dessa nova sociedade planetária da Terra. A gente não deve se enganar, tem dois grupos de forças poderosos que brigam nos bastidores da história da humanidade. Você pode chamar do que quiser essas forças. Eu já falei aqui, foi no Hangout da Mary, quando nós falamos de Sansara, de Maya, né, Mary? Quer dizer, que as forças da ilusão, a roda de Sansara, que nós estamos aprisionados nessa roda de Sansara, quando a gente desperta, a gente sai da roda. E as outras pessoas dormindo acham que você é maluco. Se começarem a te chamar de maluco, suspire, você está no caminho da iluminação. Enquanto você tiver coach, as pessoas estiverem achando legal o que você fala, fique muito preocupado. É porque você está preso em trevas profundas. O dia que as pessoas começarem a te achar estranho, a dizer que não concordam com o que você fala, a maioria pelo menos, não num espaço como esse que as pessoas pensam mais ou menos igual. Mas como aquelas mensagens que eu li no início aqui. Aqui em casa todo mundo me acha estranho porque eu achei um horror. Eu vejo uma imagem de zoofilia e acho horror e as pessoas dizem que não tem nada a ver. Então, sinta-se bem, porque você despertou e está saindo dessa roda de Sansara. Nesse momento, a grande investida da Kali é contra as crianças e os adolescentes. Mas não é só com arte pedófila, não. Isso aí não é nada. É com o mundo das drogas, com a prostituição, a promiscuidade, aborto. Quantas crianças especiais para nascer são abortadas? Pararam para perceber isso? Quer dizer, então, nós vivemos um momento onde essas coisas estão se tendendo a serem legalizadas. Lembra que eu falei um pouquinho lá atrás que eu achava que criança pega com maconha não devia ir para a cadeia? Mas isso não significa que eu sou a favor da liberação da droga para todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Eu só acho que quando você põe essa criança na cadeia, você está conspirando em favor, inclusive, da Kali. Né, Mary? Não adianta, vai resolver o problema. Não vai. Não estou falando dos bandidos, dos corruptores, não. É muito difícil a gente entender isso, que a investida está se dando contra os jovens. Gente, estamos dizendo para as crianças que olha, eu vi um relato de um pai, tem dois relatos muito, muito incríveis. Um de uma mãe, os dois estão no YouTube, que comprou uma boneca, deu para a filha, e a filha chegou para a mãe e falou: mãe, o que é esse negócio aqui na minha boneca? Aí a mãe abaixou a roupinha da boneca, ela já tinha abaixado, mas recolheu, daí a mãe foi abaixar, tinha um pênis na boneca, pequenininho. Só que não tinha aviso na boneca de que aquela era uma boneca homossexual. E aí nada contra, se tivesse um aviso lá, a mãe, opa, eu não quero uma boneca homossexual, quero uma. Mas sem aviso é crime. Está lá o advogado falou: não pode. Você induziu a mãe a comprar uma coisa que não é verdade. E a outra é de um pai, aonde a menina chegou em casa, 6 aninhos, dizendo: pai,
A minha professora disse hoje que não tem problema se eu beijar uma menina. E não tem problema que eu posso pegar nela e tudo, sabe? E o pai ficou horrorizado. A professora, ensinando para todas as crianças, dizendo para um amiguinho dela, não tem problema, você pode gostar de menino ou de menina. Então, preste atenção uma coisa, se o ser nasce com aquele instinto, ou nascer não, mas desenvolve depois, enfim, não sei. Ok, sem problema. É a natureza daquela pessoa. Mas a doutrinação está errada. Porque aí na cabeça das crianças, você começa a deixá-las perturbadas. E a mente e a consciência dessas crianças nascem sem que elas saibam o que está acontecendo, porque verdadeiramente elas não estão preparadas para entender tudo isso. É preciso que exista uma educação mais lá na frente e um processo natural, quando elas crescerem, elas passarem a entender. Então, esse momento que nós estamos vivendo é principalmente de corromper esses filhos das estrelas que estão nascendo, porque vão edificar uma nova sociedade com mais amor, mais tolerância, mais compaixão, mas não serão complacentes. Essa é a diferença da maturidade da espiritualidade, da adolescência da espiritualidade. Os espiritualistas na adolescência querem só meditar, falar gratidão, luz para todo mundo e querem se abster dos problemas do mundo, como se fosse possível a gente pegar uma nave, sumir para o planeta e viver numa outra realidade. Não. Nós seremos cobrados pela ausência das ações de bem, porque não fizemos nada para mudar. Martin Luther King falava muito disso, Gandhi também, Mandela também. Você tem que se posicionar. Não sair feito maluco, xingando todo mundo. Teve gente que falou, agora tem que matar esses caras do museu. Eles são estúpidos falando isso, né? Aí eu sempre digo assim, não seja intolerante frente a um ato de intolerância. Porque se você é intolerante diante da intolerância, você é outro intolerante igual a ele. Então seja luminoso. Boicote, não concorde, defenda, mas na medida da legalidade. E se não for da legalidade desse mundo, de uma legalidade luminosa. Se o Conselho da Adolescente está dizendo, não tem problema a criança ir lá, você não, mas para mim tem. Os meus valores, meus filhos não vão lá. Então a gente precisa entender essas coisas. Então esse momento sombrio diz que, olha que coisa interessante, as pessoas questionariam a sua identidade sexual, os homens não saberiam que são homens, as mulheres não saberiam que são mulheres, ambos se perderiam em loucas paixões de prazeres sexuais. E a Kali, é preciso que a gente entenda por que a gente fala tanto em sexo, porque o sexo é o estado mais enraizado à matéria densa do planeta Terra. O sexo desvairado, desregado, só pelo prazer. Então, essa era Kali, onde o fluxo dessas coisas, desse tipo de energia, está escancarado no mundo, onde os líderes corromperão as leis e os religiosos, sobra para eles também, corromperão os livros sagrados. Eles mudarão o entendimento dos livros sagrados em acordo aos seus interesses. Nós estamos vendo tudo isso o tempo todo. Não é só a igreja evangélica, a gente bate muito na igreja evangélica, é na igreja católica, mas não é só na igreja evangélica. Eu falava para o Flávio agora um pouco antes de entrar nos bastidores, claro que eu não vou citar nomes aqui. Flávio, mesmo que um espaço de canal de hangout possa trazer qualquer pessoa, quando você descobrir que você trouxe alguém que não é da luz, não traga mais. Não vale a pena, nem que ele dê audiência. Porque o que tem de líder esotérico, picareta, de místico picareta, espiritualista enganando as pessoas, eu vejo ali a Bel, as meninas ali, colocando o tempo todo, os homens também, que tem agora uns gurus aí cobrando não sei quanto, falando de um projeto que eu nem sabia, que você doa, depois ganha milhões de reais. Isso é picaretagem, gente. Eu conheço essa turma, muitos deles de 30 anos, sempre foram picaretas. Eles podem até dar audiência, sempre foram picaretas. O diabo também dá audiência, as trevas também dão audiência para as pessoas. As pessoas gostam disso em grande parte. Então, essa era Kali, a gente precisa se situar. Se você é da luz, você precisa pensar luz, amar como um ser de luz, ser tolerante como um ser de luz, mas agir como um ser de luz. Dentro de leis, não é sair feito um maluco aí pelo mundo, jogando pedra, quebrando o santo, destruindo tudo. Isso é um atentado. O reino dos céus, o nirvana, o paraíso celestial, não é feito de gente assim. Você já imaginou no céu? O que aconteceu? Não sei, os anjos se reuniram esse final de semana, invadiram lá uma dependência do céu e apedrejaram, depredaram tudo lá. Não existe isso, entendeu? Então, assim, essa era a Kali, nós precisamos ficar atento à nossa consciência e a das crianças, porque
A Amanda tocou nisso, a gente tocou aqui, o nosso entendimento das coisas, existe uma força lá fora que quer mudar o nosso entendimento das coisas. É a profanação do sagrado no seu nível mais elevado. Lembra desse negócio das artes? A profanação do sagrado pode não ser o meu sagrado, é o sagrado da Mary, é o sagrado do Flávio, é o sagrado da outra pessoa. Então, assim, quando você profana o sagrado do outro, a profanação do sagrado, o que esses artistas, de uma certa forma, querem? Eles não têm talento. Eles só têm trevas dentro deles, a esmagadora maioria. Então, do ponto de vista normal, ninguém vai perder tempo de assistir uma peça deles. Então, o que eles fazem? Eles agridem a fé e as tradições dos outros, para que eles possam serem ouvidos. Quer dizer, se ninguém falasse que aquele cara... eu vi essa mãe dessa menina, por exemplo, e descobri que ela é uma petista, né? É uma socialista. E ela gravou um vídeo, não sei se vocês viram isso, gritando, fora Temer! Fora Temer! Ela fica meia hora falando fora Temer, como se fosse fora Temer mais clássico, mais rock, mais new age, fora Temer! Aí ela vai mudando. Eu olhei aquilo e descobri uma coisa muito interessante. Não agora, mas eu já vinha percebido. Eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês, tá? A Mary vai ficar horrorizada, vai desligar o Hangout com o que eu vou falar agora. Gente, não estamos dizendo que não nascem homens e mulheres. Nós não estamos falando de filhos das estrelas. Acreditem no que eu vou falar. A Terra está recebendo, como é que eu vou falar em palavras mais suaves, mas demônios travestidos de seres humanos estão nascendo na humanidade nesse momento. Tá? É isso que eu queria falar. Almas tão sombrias que nós poderíamos chamar de demônios. Tem uma fala, eu só não quero falar bobagem, eu não sei se é do Chico, do Divaldo Franco, dizendo que foi dada uma última oportunidade a uma quantidade muito grande de almas muito sombrias, para que eles tivessem mais uma oportunidade de evolucionar também nesse momento. E essas almas passaram também a encarnar na Terra. É uma última oportunidade para eles evoluir, como se fossem almas quase de demônios mesmo, são todas horrendas. E claro que nascem em situações muito difíceis do planeta. Só que algumas dessas almas chegam aonde? Chegam em lugares de liderança na sociedade. Não é só gente do bem que chega, em diversas áreas. E eles querem impor os seus valores, eles querem mudar os valores da sociedade. Porque assim, se você não pegar os religiosos malucos, você pegar pessoas do bem, budistas, cristãos, um ateu do bem, um esotérico do bem, todos comungam das mesmas coisas. Basta parar para pensar, todos vão falar de amor, vão acreditar, o ateu pode até não acreditar num Deus como a gente acredita, mas ele acredita no início de um vácuo quântico, de uma partícula, não importa, vai acreditar num princípio criador, né? Então, assim, as pessoas de bem têm uma equanimidade na sua linha de pensamento, entre budistas, hinduístas, etc. Os malucos, não estou falando deles. Mas esses falsos líderes que estão nascendo querem corromper tudo, o que é sagrado, as leis, e eles se entranham em todas as áreas da sociedade. A Europa, por exemplo, o museu, o metrô de Londres, na Alemanha também, não é mais senhores e senhoras. Agora é cidadãos, porque se você fala senhores e senhoras, tem gente que não é nem senhor nem senhora. Então está mudando tudo. No Canadá, por exemplo, a Suprema Corte do Canadá, então um amigo nosso que participa, deve estar aí agora, estava me dizendo, eu fui atrás, é verdade. A Suprema Corte do Canadá praticamente oficializou a zoofilia, diz o seguinte, se você tem um cachorro, você pode ter laços amorosos com o cachorro, você não pode ter a penetração no cachorro, daí não pode. Como é que você vai saber se teve a penetração no cachorro? Isso é um absurdo, Suprema Corte do Canadá decidindo isso, foi votado ano retrasado, ano passado, uma coisa assim. Então esse é o mundo louco que a gente vive. Então nós precisamos, essas forças, elas querem mudar a nossa forma de pensar e os nossos valores. E a gente precisa prestar muito atenção. Olha só o que eu vou falar para você agora. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Quando nós, ainda que estejamos movidos por uma atitude do bem, luminosa, nos deixamos ser tomados por ira, por ódio, nós deixamos de ser luz naquele momento e passamos a fazer o papel das trevas.